Pessoal, bom dia. Professor Marcos aqui de Bio2 novamente. E nessa aula gravada da semana, nós vamos conversar um pouco sobre algumas questões envolvendo virose. São questões típicas de processos seletivos. É muito importante que antes de assistir essa resolução das questões, você tente resolver o arquivo que está anexado junto com esta aula gravada, onde há algumas questões sobre viroses e que são importantes para o nosso raciocínio. A primeira questão envolve um gráfico que é muito utilizado nos processos seletivos, um gráfico que mostra variações de HIV e das células-alvo do vírus, justamente os linfócitos CD4, os linfócitos T auxiliares. Então, a primeira questão coloca o seguinte: o gráfico mostra variação ao longo de 10 anos da quantidade de vírus HIV causador da AIDS e de linfócitos CD4 em um paciente que não foi submetido a nenhum tratamento com antivirais. Então, esse gráfico mostra uma variação de quem não recebeu o coquetel anti-HIV. A razão para a gente analisar esse gráfico, além da própria situação dele ser muito presente nos processos seletivos, é porque é uma interpretação importante acerca da doença também. Nós observamos aqui que o gráfico está dividido em 3 fases. Fase aguda, imediatamente após a infecção pelo HIV. A fase crônica, então é uma fase onde o soro positivo não apresenta qualquer sintoma da doença. E a chamada fase de AIDS, então é uma fase avançada, onde, como sintoma da síndrome de imunodeficiência adquirida, nós vamos observar o paciente com muitas infecções oportunistas, principalmente infecções respiratórias. A chave dessa questão, quando ele pede a partir da análise do gráfico, pode-se afirmar corretamente que ele coloca primeiro a quantidade de linfócitos aumenta com o aumento da quantidade de vírus durante os primeiros 5 anos. Na realidade, a gente observa um aumento inicial nos primeiros 2 anos, isso acontece somente na fase aguda, exatamente por conta da detecção do HIV presente no organismo logo após o processo infeccioso. Então, essa questão, esse item A, está descartado. Os sintomas típicos da doença aparecem a partir do segundo ano. Novamente, a gente já pode descartar, porque no segundo ano ainda está em fase aguda. Os sintomas típicos costumam aparecer nesta transição da fase crônica para a fase de AIDS, quando infecções oportunistas começam a ser observadas também. A letra C coloca o seguinte: durante as fases aguda e crônica, uma pessoa não é capaz de transmitir o vírus para outra pessoa. Esse é um aspecto extremamente importante para a gente ressaltar. Já a partir da fase aguda, no momento em que existe o processo infeccioso e a carga viral tem um salto, nesse momento já é possível sim o soro positivo transmitir para uma outra pessoa o vírus em caso seja de relação sexual sem proteção, seja em situações que envolvem troca de fluidos corporais, como sêmen, secreção vaginal, o próprio sangue ou ainda questão do leite materno. A letra D coloca: muitas doenças oportunistas podem ser adquiridas por um paciente quando a quantidade de linfócitos atinge valores abaixo de 200 por milímetro cúbico de sangue. Então, isso coloca o candidato exatamente para analisar este eixo vertical aqui, o número de linfócitos por milímetro cúbico de sangue. Então, a partir do momento que a gente observa aqui uma queda abaixo de 200, que é exatamente o momento da fase de AIDS, já é a fase em que doenças oportunistas podem ocorrer. Então é exatamente essa a resposta da questão, né? Então é um item que a gente imagina que vai falar sobre sintomatologia ou vai fazer uma referência direta às curvas, quando na realidade é uma análise quantitativa que ele está pedindo do candidato nessa questão. E a letra E, só para nós descartarmos também, o vírus utiliza os linfócitos para se reproduzirem nos primeiros 2 anos. E depois qualquer célula humana pode servir como hospedeira. Não, os hospedeiros continuam sendo os linfócitos de fato. O vírus HIV ele vai atingir
especificamente células de defesa. Ao analisar a segunda questão, é um processo um pouco mais direto, uma questão da Cesgran-Hill, são questões que costumam cobrar raciocínios um pouco mais simples. A medicina do futuro recruta vírus bonzinhos para vencer câncer e AIDS através de batalhas genéticas. Utilizando vírus inofensivos como vetores de genes, como carregadores de genes, cientistas estão colocando nas células dos pacientes o material genético que os médicos desejam. Então essa é uma reportagem bastante antiga, lá de 1992, que foi usada aí nesse enunciado de questão, que é algo que hoje em dia já é uma realidade, nós modificarmos vírus geneticamente para carregar determinadas informações genéticas. E vem justamente o seguinte: tal técnica é possível, pois na célula hospedeira, o DNA do vírus, então ele coloca algumas alternativas sobre o processo, inativas diferentes funções vitais, não é o caso, comanda a produção de proteínas. De fato, o DNA viral, uma vez infectando o DNA do hospedeiro, ele passa a comandar a produção de proteínas. É desta forma que novas partículas virais são produzidas. Então, a alternativa B, a alternativa resposta, justamente, é uma questão bem simples nesse caso. Até porque as demais alternativas são muito simples. Inibe a respiração celular, não é esse o processo. Isso levaria à morte da célula hospedeira. Estimula a duplicação do DNA celular, também não é o caso. Isso estimularia ainda mais divisões celulares, caso que no câncer seria uma situação ainda pior. E induz uma mensagem deletéria. Isso aqui até poderia acontecer, mas não nesse caso, uma vez que ele utiliza o termo vírus bonzinhos. Um vírus que insere uma mensagem deletéria, uma mensagem prejudicial à célula, seria algo para induzir, por exemplo, um suicídio celular ou a morte celular diretamente. Então não é o caso aplicável nessa questão. Então são alguns pontos. Essa alternativa D seria justamente o item distrator, né? A alternativa distratora nessa questão. A questão 3, novamente utilizando aquele mesmo raciocínio do gráfico da questão 1, onde ele coloca: o gráfico abaixo demonstra no organismo humano a relação entre os linfócitos T e os vírus da imunodeficiência humana ao longo de 10 anos do curso da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Então, novamente, ele mostra aquele pico inicial no primeiro ano após a infecção, um aumento leve lá das próprias células de defesa, seguido aí justamente por conta dessa batalha, por assim dizer, essa destruição do HIV por parte de algumas células de defesa, vem uma queda da carga viral, mas depois, com a subida da carga viral, há uma queda novamente dos linfócitos T, e aí com isso, justamente os sintomas na fase avançada da doença começam a aparecer, exatamente aqueles sintomas de infecções oportunistas. Então ele pede para explicar as razões da queda de concentrações de linfócitos T e também do HIV. Então, no primeiro momento, o que a gente vai observar? Queda dos linfócitos T. Eles são infectados pelo vírus. Então, consequentemente, são destruídos após os primeiros 12 meses, 12 a 16 meses da doença. Então, a gente começa a observar uma queda gradual de linfócitos T até que chega numa fase aguda, onde realmente o sistema de defesa do organismo entra em colapso. E a queda do HIV nesse primeiro momento é porque grande parte dos vírus eles sofrem uma destruição pela atuação dos linfócitos e muitas vezes por outras células de defesa, como macrófagos, neutrófilos eventualmente. E desta maneira ocorre essa queda significativa aqui nos primeiros 13 a 15 meses normalmente. Mas é algo que infelizmente não permanece, né? Ele não perdura desse processo, e aí, consequentemente, o que a gente vai perceber é um aumento gradual da carga viral e até que atinja novamente a própria fase avançada da doença. Então, é uma questão simples, envolvendo basicamente o mesmo raciocínio da questão 1,
mas esse é um gráfico bastante repetitivo quando se fala em questões sobre AIDS. Então é uma das questões para a gente ficar de fato atento. A questão 4 coloca o seguinte, uma referência ao dogma central da biologia celular, onde representa-se a replicação do DNA, a transcrição para RNA e a tradução para a produção de proteínas. Então, na questão 4, ele coloca a representação a seguir sintetiza o chamado dogma central da biologia celular. Então, DNA sofrendo replicação, DNA sendo transcrito a RNA, RNA sendo traduzido a proteínas, aqui no caso colocado como peptídeo, e ele pergunta justamente o seguinte: este fluxo unidirecional de informações torna-se exceção nos retrovírus, como o da AIDS, porque esse vírus, ele coloca justamente o seguinte: tem a capacidade de sintetizar um peptídeo diretamente a partir do DNA. Não é o caso. Esses processos ainda continuam ocorrendo no HIV. Possui transcriptase reversa, que a partir do RNA mensageiro orienta a tradução. A transcriptase reversa faz o processo inverso. Enquanto a transcrição normal é de DNA para RNA, a transcriptase reversa faz justamente o mecanismo contrário, uma transcrição reversa de RNA para DNA viral. Tem a capacidade de sintetizar RNA mensageiro a partir do ADN viral. O fluxo não é unidirecional por esta questão. Embora seja uma informação correta, este é o item C, distrator da questão, justamente porque não faz parte deste contexto. Ele quer uma explicação para o fluxo unidirecional. Novamente, a letra D possui transcriptase reversa, que a partir do peptídeo orienta a síntese do RNA mensageiro. Não é o caso. Se houvesse uma situação semelhante, seria uma tradução reversa, não uma transcrição reversa. Mas esse processo não acontece em seres, até o momento, estudados pela ciência. E aí vem justamente a alternativa à resposta, que é: tem a capacidade de sintetizar DNA a partir do RNA viral. É exatamente a transcrição reversa que ocorre nesse grupo de vírus, como é o caso do HIV. Analisando a quinta questão, coloca justamente um raciocínio sobre a questão da vacinação contra a gripe. Mudamos o assunto, saímos um pouco da questão envolvendo AIDS e vem justamente uma questão sobre gripe, que diz o seguinte: apesar dos esforços de numerosas equipes de cientistas em todo o mundo, uma vacina contra a gripe que imunize as pessoas a longo prazo ainda não foi conseguida. A explicação para isso é que o vírus da influenza, causador da gripe, sofre constantes mutações. E é justamente o caso. O vírus da influenza, que está aqui em cima, ele é extremamente mutagênico de fato. E aí, com isso, essas mutações tornam bastante ineficazes as vacinas que são produzidas ano a ano. E a razão disso é justamente o seguinte: como o vírus sofre mutações, as proteínas presentes aqui nesta região, seja do envelope, seja do capsídeo viral, elas são diferentes. Isso significa que, embora as pessoas possam ter anticorpos, as pessoas vacinadas possam ter anticorpos contra determinada linhagem do vírus, muitas vezes não possuem anticorpos para reconhecer os vírus com as proteínas alteradas, que são resultantes dessas mutações. Isso significa o seguinte, que pode haver, por exemplo, uma imunização contra o vírus H1N1, que é uma das variações da influenza, mas muitas vezes a pessoa não tem, por exemplo, uma imunização contra um vírus que seja o H3N7. Então isso significa que as proteínas alteradas pelas mutações, elas não são mais reconhecidas. Daí a necessidade de renovação anual da vacinação contra a gripe. Nós estamos em campanha neste momento, exatamente para a vacinação contra a gripe. Essa campanha vai até o final do mês de maio deste ano e é a razão exatamente para que as pessoas façam essa renovação anual. E a última questão
Novamente, analisando AIDS, só que desta vez junto com gripe, coloca o seguinte: gripe e AIDS são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe tem uma evolução benigna, de certo modo, e a AIDS já não tem. Isso ocorre por quê? Essa é uma questão bem simples, coloca algumas situações para análise do candidato, que ele coloca a primeira questão, a primeira alternativa é o seguinte: o vírus da gripe é mais fraco que o vírus da AIDS. Isso não se aplica, uma afirmação que não se pode fazer. É algo que são mecanismos diferentes, são linhagens diferentes de vírus. O vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa imunológica. Essa é a razão do próprio enunciado da questão colocar que não é uma evolução benigna, porque o vírus da AIDS, o HIV, destrói as células responsáveis pela defesa imunológica e provoca um colapso no sistema de defesa do organismo. E para nós descartarmos as alternativas seguintes, nosso organismo já é naturalmente imune ao vírus da gripe, não é o caso de forma alguma, daí a razão de uma necessidade de vacinação anual, e o vírus da AIDS não é reconhecido como antígeno pelo sistema imunológico. Pelas questões anteriores, nós já vimos de fato que ele é realmente reconhecido. Então essa é a grande importância de nós analisarmos estas questões. São pontos muito explorados pelos processos seletivos e daí a razão de nós analisarmos cada vez mais essas possíveis situações. Então, nós encerramos essa aula gravada por aqui, pessoal. Obrigado e até a próxima.